Boa noite, amigos telenautas. O nosso abraço fraternal. Por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança, levado ao ar semanalmente, é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. E tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. Convidamos você, amigo telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Em Família Espiritual, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio. Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 3. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar, na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos, através de bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhe a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhe as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhes, que não enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias, que não dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será talvez de todos nós aqueles que mais exija entendimento e ternura, de que vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessidade de amor. O editorial dessa semana diz respeito ao tema Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, ouvindo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios comprimidos ou corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais,
ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo. E se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Mensagem de esperança em seu momento musical apresenta a melodia Oração de São Francisco, interpretada por Elizabeth Lacerda. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense.
Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Vamos ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 23, 23A, 24 e 25. O tema é Espírito e Matéria. O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do Espírito? Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. O Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma ou outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. O Espírito independe da matéria ou apenas é uma propriedade desta? Como as cores são da luz e o som é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Amigo telenauta, vamos agora ao módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. Filhos também precisam ouvir não. O Globo publicou em abril, em sua edição online, a reportagem Impor Limites. É o criar filhos mais saudáveis, dizem especialistas, apontando alguns equívocos cometidos por pais da atualidade no ato de educar. As crianças reclamam, mas gostam dos limites pré-estabelecidos. Essa educação sem limite cria sociopatas e jovens com problemas de relacionamento social, esclareceu o médico Cláudio Domênico, que acredita que muitos pais hoje delegam a criação dos filhos à escola. Esse impacto negativo que se pode gerar na vida dos futuros adultos foi, aliás, reforçado. Dizer não aos filhos é difícil, mas dizer sim o tempo todo pode transformar uma criança mimada em um adulto sem autonomia, eternamente dependente dos pais, frisa a matéria. Para a educadora Tânia Zaguri, as conquistas das crianças devem vir através do mérito. A função principal dos pais é formar a moral e a ética dos filhos. Mas hoje, a maior preocupação dos pais parece ser a felicidade das crianças. Só que, se os pais fizerem tudo o que os filhos querem, a criança cresce com uma visão distorcida do mundo. Não fortalece a capacidade de ouvir os nãos da vida. Lançado em 1974, quando ganhavam força conceitos de que uma educação com imposição acarretava problemas emocionais, o livro A Vida em Família, da editora ID, de Rodolfo Caligares, já fazia um alerta sobre o risco desse tipo de pensamento, quando, baseado em conhecimento espírita, ressaltou o papel desempenhado pela autoridade como orientadora nos julgamentos do espírito encarnado, em sua fase infantil e na disciplina de sua vontade. Se contar com a preciosa ajuda da autoridade, ela, a criança, evoluirá na fase inicial instintiva, em que busca simplesmente o prazer, através da satisfação de suas necessidades. Para outra fase, adulta, em que lhe caberá enfrentar as vicissitudes da vida, nem sempre isenta de dificuldades e sofrimento, afirma Caligares, lembrando que, sem isso, a criatura tende a se manter em dependência infantil, sem conseguir ajustar-se aos grupos sociais em que será obrigada a viver, ou melhor, a conviver, criando a todo instante condições de atrito com os semelhantes. O educador destaca, no entanto, que essa noção de autoridade não deve ser desvirtuada, citando os pais que buscam exercer um domínio absoluto e cruel sobre os filhos, não lhes permitindo a menor discussão e respeito
de suas ordens, que exigem sejam cumpridas rigorosamente. A menor discussão a respeito de suas ordens, que exigem sejam cumpridas rigorosamente, valendo-se dos métodos repressivos da ameaça, da surra, das humilhações, das proibições sistemáticas. O máximo que conseguem com essa maneira de agir é uma submissão cega, sem consentimento interior, o que fará dos filhos indivíduos tímidos e gaguejantes, com fortes sentimentos de inferioridade ou então revoltados, futuros tiranos da própria prole. Rodolfo Calígares encerra seu comentário recordando o item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Quantos pais são infelizes em seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semeiam, admiram-se e afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão com os filhos para com os pais. Vamos agora aos nossos comerciais. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade. Sou cajazeirense. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança e vamos com a projeção do vídeo com a mensagem reflexiva Recomecemos, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier.
No programa Mensagem de Esperança, Joana de Ângeles responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre prudência. O hábito de falar impensadamente leva pessoas a situações embaraçosas. O que devemos recomendar? A prudência é a atitude de sabedoria. Prudência no falar, prudência no agir, prudência quando pensar. Falar com prudência conduz o homem à atitude refletida, pois falando o homem perde o domínio das palavras, que, desatreladas, lavram incêndios, promovem conflitos, desarticulam programas salutáveis. A palavra não pronunciada é patrimônio precioso de que o homem se pode utilizar no momento justo. A palavra liberada pode converter-se, quando dita sobre o traje, em látejo que volta a punir o irresponsável que o libera. Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir após a ação. Colhe os resultados do ato. Agir, portanto, através da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz, que escravice o próprio instrumento. Pensar prudentemente. Pensar, refletindo, predispõe a ouvir, acostumado a ver, criando o hábito de ponderar para, então, chegar às legítimas conclusões em torno dos velhos problemas da vida. O Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público em geral. Estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e às terças-feiras, das 18h30 às 10 horas. Reuniões públicas doutrinárias às quintas-feiras, no horário das 8 horas. Às sextas-feiras, Evangelho-terapia, realizada nas sextas, a partir das 7 horas. O endereço está localizado na Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional de Cajazeiras. Vamos agora às notícias do movimento espírita. Divaldo, no estado do Rio. Comemorando 68 anos de divulgação do Espiritismo, o médium e expositor Divaldo Pereira Franco estará em agosto, mais uma vez, no estado do Rio de Janeiro, cumprindo vasto roteiro de atividades. No dia 23, domingo, das 13 horas às 18 horas, participará do 6º Congresso Espírita Joana de Ângeles, no Citibank Hall, na Barra da Tijuca. E no dia 24, às 20 horas, falará na Sociedade Hebraica, na Rua das Laranjeiras, 346, em Laranjeiras. No dia 25, às 19 horas, no município de Bonito, no Esporte Clube Fluminense, na Rua Manuel Duarte, 481, Centro. Novamente na cidade do Rio de Janeiro, dia 27, quinta-feira, às 20 horas, estará no Grupo Espírita André Luiz, Rua Jiquitibá, número 139, Maracanã. No dia 28, no mesmo horário, na Concha Acústica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã. Evento antecedido por apresentação cultural iniciada às 18h30. Dia 29, às 9 horas. Sua palestra é na sede histórica da Federação Espírita Brasileira, Avenida Passos, número 30, Centro. E dia 30, no domingo, das 9 horas às 17 horas, Divaldo marcará presença no 25º Feirão Pró Mansão do Caminho, no Colégio Militar, Rua São Francisco Xavier, 267, Maracanã. Todos esses eventos têm entrada franca, com exceção do 22º Seminário Beneficente Brom Mansão do Caminho, que será realizado no dia 26, quarta-feira, promovido das 14 às 18 horas, na Casa de Espanha, Rua Vitório da Costa, número 254, no Humaitá. O ingresso ele custa R$ 50 e dá direito a um livro psicografado pelo médium. A credencial deve ser adquirida antecipadamente.
nos seguintes locais: Livraria Joana de Ângeles, no Catete, com o telefone DDD 21 2265 2065. Na Casa Livraria na Tijuca, telefone 3172 3098. No Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã, que tem um telefone 2569-8215, ou no Lar de Teresa, em Copacabana, com os telefones 328-5264 e 2569-8770. Dicas de livros dessa semana? Verdade e Amor é o livro desta semana no Dica de Livros. No início do ano, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, lançou Fé e Vida, livro inédito com psicografias de Chico Xavier. A publicação nasceu de parceria com o Centro Espírita União, o CEL, que cedeu à FEB, além de 2 obras inéditas de Chico, o direito, por 20 anos, à reedição de 65 outras Lavra Mediúnica do Médium Mineiro. Agora chega ao público o segundo livro inédito. Intitulado Verdade e Amor, o livro teve lançamento feito no final de abril, mês de aniversário de Chico Xavier, já estando disponível para aquisição em livrarias de todo o país, inclusive pela internet. A publicação, como a anterior, sai com o selo da FEB, igualmente reunindo mensagens de espíritos diversos, entre poemas, prosas e textos, sobre temas como perdão, prece aos desencarnados, palavras de humildade, de paciência, de otimismo, de orientação. As páginas são assinadas por Emmanuel, Cornélio Pires, Maria Dolores, Luiz Mendes, Epifânio Leite, Pedro de Alcântara, dentre outros benfeitores, que nos ajudam com suas palavras a fazer muitas reflexões. Os originais, inéditos dessa nova obra se encontram com o casal Nena e Francisco Galves, amigos e hospedeiros de Chico Xavier, em São Paulo. Mantemos contato com o laborioso casal desde o tempo de nossas visitas a Chico Xavier, na Comunhão Espírita Cristã, e o Grupo Espírita da Prece em Uberaba, Minas Gerais, e nos eventos do Centro Espírita União. Conta no prefácio do livro o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio César Perri de Carvalho. O livro traz preciosidades inéditas, como uma entrevista de Chico Xavier e texto de Humberto de Campos, o irmão X, sobre carnaval. Além disso, há a conhecida beleza e profundo teor das psicografias do médium, em páginas como esta, na qual o mentor espiritual de Chico trata a reconciliação. Falamos muitas vezes em perdão aos que nos ofendem, no entanto, como agir ante aqueles aos quais consciente ou inconscientemente ofendemos. Quando o arrependimento ou remorso nos visitem, começamos a pensar nas qualidades nobres ou no serviço edificante das vítimas de qualquer atitude intempestiva de nossa parte. Recordemos os favores ou gentilezas que em algum tempo nos hajam proporcionado. Abstenhamos de qualquer referência negativa e, surgindo a oportunidade, louvemos algum aspecto dos entes que se lhes fazem queridos, buscando cativar-lhes a simpatia. Compreendemos que o erro ou a agressividade de que nos julgamos vítimas poderão na origem ter partido de nós e revisemos a própria consciência, sem autocompaixão, para que realmente nos sintamos livres do mal, ensina Emmanuel. Pai nosso, nossa mãe, mãe e filho, prece, súplica do Filho, vida eterna, Natal e Jesus, doença e a justiça, riqueza e fraternidade, em favor da paz, em torno do livro Boa Nova, faces do dinheiro e, na terra,
São alguns dos 35 capítulos em que divide o livro de 116 páginas. Verdade e Amor, ele pode ser adquirido também na livraria virtual da Federação Espírita Brasileira, a FEB, com valor promocional de R$ 20. O endereço é www.febeditora.com.br e nele é possível também baixar gratuitamente o primeiro capítulo desta obra para apreciação. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz e de harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar a você e a toda a sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado pela manhã e à tarde. O programa Mensagem de Esperança estará de volta na próxima semana, sempre com o objetivo de trazer ao seu coração a claridade da esperança, da paz e do amor. Convidamos você para fazer uma reflexão sobre estas palavras do Espírito Emmanuel. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Uma boa noite a todos e até a próxima. Uma boa noite a todos.